para falar sobre um relatório publicado na França. Foi apresentado ontem ao presidente Emmanuel Macron e, enquanto não está disponível publicamente para todos, gera repercussões e ele foi vazado para a imprensa. A gente tem a matéria aqui que vocês veem ao meu lado, que é do Le Figaro, que é talvez o primeiro veículo a vazar isso há 2 dias atrás. Mais e mais veículos começaram a vazar até que as confirmações vieram, e agora esse relatório, o cerne do que a gente discute a seguir, deve vir a público no final da semana, ou sexta ou sábado, apesar de o governo francês dizer que algumas das partes permanecerão sob sigilo por questões de segurança nacional. A gente discute na sequência o relatório que abala a política francesa, falando sobre a Irmandade Muçulmana e a questão da Irmandade Muçulmana na sociedade francesa. Essa é uma organização que busca, então, o avanço de algumas pautas relacionadas ao Islã na sociedade. A gente vai entrar em mais detalhes a respeito deles, que são considerados uma organização ilegítima em uma série de países. Começamos, então, com o que acontece com o tal do relatório, o que é esse relatório e do que ele trata. Ele foi elaborado, um relatório confidencial do governo francês, por 2 altos funcionários e foi apresentado ontem ao presidente Emmanuel Macron. Ele alerta que a Irmandade Muçulmana representa uma ameaça de longo prazo à coesão nacional na França. Embora não envolva violência, esse movimento é acusado de gradualmente enfraquecer valores seculares e instituições republicanas na França, especialmente em nível municipal, promovendo um chamado islamismo político ou uma islamização municipal nas cidades de forma discreta. Isso é o que diz o relatório. Ele aponta a expansão dessa irmandade, a Irmandade Muçulmana, como ocorrendo de baixo para cima, criando, aspas, ecossistemas islamistas e tentando modificar normas locais, principalmente relacionadas à laicidade e questão de gênero. A organização Musulmans de France, Muçulmanos da França, é considerada o braço nacional da Irmandade. Possui 139 locais de culto afiliados e outros 68 próximos. Isso são cerca de 7% dos 2.800 locais muçulmanos na França. O ministro do Interior chegou a falar de uma preocupação sobre imposição da lei da Sharia, mas o relatório não encontrou evidências de que a comunidade muçulmana na França pretenda estabelecer algum tipo de Estado Islâmico. Ele destaca que, enquanto o islamismo político perde influência no mundo árabe, ele concentra esforços na Europa, em especial na França e na Alemanha, é o que diz esse relatório, que são os países com as maiores populações muçulmanas da União Europeia. Uma série de veículos de comunicação tiveram também acesso ao relatório, ele foi vazado primeiro para o Le Figaro e depois para outros. Aqui a gente tem a matéria do Political Europe, Political, a revista dos Estados Unidos, que também tem uma filial europeia. Aí a manchete diz: grupos ligados à Irmandade Muçulmana, tentaram influenciar a União Europeia, diz relatório. Ele traz mais alguns dos dados que foram vazados à imprensa e diz o seguinte: organizações ligadas à Irmandade Muçulmana realizariam atividades significativas de lobby para influenciar instituições da União Europeia. Segundo o documento, o grupo tentou pressionar Bruxelas, a União Europeia, se refere à capital, onde ficam as instituições da União Europeia, Bruxelas, na Bélgica. O grupo tentou pressionar Bruxelas a criminalizar a, aspas, blasfêmia nos padrões do Islã e promover uma visão singular de liberdade religiosa, em contraste com o modelo laico francês. É dito ainda que o Parlamento Europeu, que os eurodeputados, foram especialmente visados para esse lobby. Esse relatório foi discutido numa reunião do Conselho de Segurança Nacional, presidida por Macron ontem, então, quando o presidente recebeu esse relatório. A publicação oficial, como a gente disse, está prevista para o final da semana, mas alguns trechos vão ser retidos por questões de segurança nacional, é o que é divulgado pelos veículos que vazaram o relatório. A agenda viria por uma série de organizações, segundo o que é vazado, que é divulgado até agora. Organizações pan-europeias que atuam em toda a Europa e que compartilham ideologia e financiamento vindo do Catar e do Kuwait, de países, então, do Oriente Médio. As organizações citadas são Council of European Muslims, Conselho de Muçulmanos Europeus, Forum of European Muslim Youth, o Fórum da Juventude Muçulmana Europeia e das organizações estudantis. Isso serviria como uma estrutura de formação e cada uma delas cumpriria um papel no tal ecossistema de islamização que é acusado nesse relatório. Essas organizações, algumas não responderam a questionamentos dos veículos que vazaram o documento, algumas disseram que negavam as acusações, negavam que estivessem com algum tipo de ecossistema de islamização. O Le Figaro primeiro recebeu o vazamento, depois o Valeurs Actuels, espero que a pronúncia em francês não esteja muito desviada aí, também vazou. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, seria quem teria vazado o documento. Ele defendeu esse documento como uma prova de que, aspas, a infiltração islamista é uma ameaça. A repercussão política foi imediata. O direitista Jordan Bardella classificou a Irmandade como um dos maiores desafios existenciais para a França. Alguns chegaram a cogitar proibir o uso de véus por menores de 15 anos. Por outro lado, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon acusou o governo de fomentar islamofobia
e dar crédito à retórica direitista. Duas perspectivas que também mexem com o debate público na França. A gente tem aqui a matéria da RFI, que trouxe também falas. A RFI, a Rádio Francesa Internacional, também trouxe falas, então, do ministro do Interior. Apontou o seguinte: o ministro recebeu o relatório ao assumir o cargo em setembro de 2024 e ele afirmava que existia um islamismo discreto buscando infiltrar associações esportivas, culturais e sociais e classificou a Irmandade como uma, aspas, ameaça clara cujo objetivo seria conduzir a sociedade francesa em direção à Sharia, o que seria, novamente nas palavras dele, inaceitável e incompatível com os princípios nacionais. A rádio também enfatizou, nas partes do relatório, que destacavam várias organizações francesas com vínculos com a Irmandade. Falou colégios, grupos escolares, institutos europeus de ciências humanas e dedicados ao ensino de árabe e do Alcorão, e então citou que todos eles formariam esse ecossistema. Eu quero que a gente tente entender agora um pouco mais do que é a Irmandade Muçulmana, uma vez que a gente já entendeu o que dizia o relatório. Um relatório que abala a política francesa e que cita um ecossistema de islamização. Creio que a gente conseguiu entender agora o que ele dizia e o que diziam também algumas das organizações citadas. Algumas não se manifestaram, outras negaram as acusações. O que é então a Irmandade Muçulmana? A gente tem um relatório aqui de um centro de contra-extremismo que fala a respeito do caso da Inglaterra, uma análise de sanções recentes que aconteceram no Reino Unido, mas que ajuda a gente também a entender mais a respeito do assunto. De acordo com o projeto contra extremismo, essa matéria que vocês veem ao lado, essa é uma organização sem fins lucrativos de política internacional e apartidária e traz a seguinte informação: esse grupo é considerado terrorista nos Emirados Árabes Unidos, no Egito, na Arábia Saudita, na Rússia, Síria, Sudão, Bahrein e Israel. A IM estabeleceu-se, como é citada, né, a Irmandade Muçulmana, a IM estabeleceu-se no Ocidente principalmente por meio de estudantes e exilados políticos, criando uma extensa rede de associações, centros acadêmicos, empresas e instituições religiosas. É isso que o centro, melhor dizendo, que o projeto contra-extremista traz à tona de informações. Segundo o projeto, esse modelo de criar organizações representativas se replica em outros países ocidentais, apresentando-se como interlocutores da comunidade muçulmana, mas atuando sob uma política de sigilo extremo. Frequentemente, membros da Irmandade Muçulmana ocupam múltiplos cargos em várias entidades, utilizando variações nos nomes para dificultar o rastreamento, então, a essa mesma organização. Segundo ainda o relatório, o objetivo da Irmandade não é conversão explícita, mas reorganização gradual da sociedade, promovendo valores islâmicos desde o nível mais básico, como serviços comunitários e esportivos, até megaprojetos, mega mesquitas e por aí vai. Vale a pena a gente acrescentar que isso não é a primeira vez que um caso como esse é trazido à tona, apesar desse relatório abalar sim a política francesa. Casos já foram anteriormente vistos na Bélgica, aqui é uma reportagem de 2022 falando a respeito do assunto há 3 anos atrás, então, na Bélgica, e ainda outras reportagens que trazem à tona indícios de que isso estava ocorrendo anteriormente, antes mesmo desse relatório do governo. De forma interessante, a gente vê aí também a questão do financiamento do Catar e de como isso pode acontecer mesmo com financiamento na educação de alto nível nos Estados Unidos. A gente falava sobre organizações educacionais, culturais, esportivas e daí por diante. De forma interessante, isso também vem num momento peculiar da política europeia, onde governos dos dois lados do espectro político e políticos dos dois lados do espectro, esquerda, direita, para cima, para baixo, tem buscado tomar medidas mais duras quanto à imigração ilegal e algumas questões quanto à onda de pessoas vindo de fora da Europa para dentro em anos recentes se tornou mais e mais proeminente na política. Como exemplo, Keir Starmer, do Partido Trabalhista no Reino Unido, que é, claro, o partido tradicionalmente à esquerda no país, venha tomando medidas mais e mais duras para facilitar deportações e impedir a imigração ilegal. Casos similares foram vistos também na Itália. Na França, uma retórica anti-imigração também ganha certa força. Na Alemanha, Friedrich Merz se elegeu chanceler recentemente com a pauta de controlar melhor a imigração, fortalecer o policiamento das fronteiras, facilitar deportações e aumentar requisitos para requerentes de asilos. Enquanto a gente vê governos assim, pode-se citar outros países também, Dinamarca, etc., com governantes de tradição política mais à esquerda, tomando essas medidas, a gente vê também uma ascensão de candidatos direitistas que têm tomado uma retórica de distanciamento da União Europeia e de medidas mais duras quanto à imigração. A gente cobriu mesmo, não lembro se foi ontem ou anteontem aqui no programa, uma reviravolta na política europeia. Um caso onde nesse domingo o partido Chega em Portugal, a Romênia, a Polônia, todos contaram com resultados históricos com candidatos eurocéticos, como são chamados, mas céticos quanto às políticas de integração de fronteira da União Europeia. Quando a gente abre esse jogo para os últimos 5 anos, 2 anos, 3 anos, a gente começa a ver isso como uma tendência. A exemplo, o AfD,
Alternative for Deutschland, alternativa para a Alemanha, o partido considerado ultradireitista no país e que tem a retórica mais forte com a questão da imigração, pela primeira vez na sua história, chegou em abril a ser o partido mais popular do país. O partido com mais intenção de voto, com maior aprovação popular em 25%, o que, claro, no parlamentarismo é muito. No Reino Unido, o Reform UK, o partido que seria ainda mais à direita do que o tradicional partido conservador, os Tories, também conseguiu resultados históricos em eleições municipais nesse ano. E o que se chama de direita em muitos desses países começa a adquirir outra característica, enquanto, como a gente falou, mesmo pessoas de uma tradição política à esquerda são pressionados a tomar medidas mais duras quanto à imigração. A França tem eleições em 2027. As eleições no Parlamento Europeu em 2024 foram muito carregadas com isso. As municipais no Reino Unido em 2025 também. E o que se viu no último domingo foi que essa pauta tem tração por toda a Europa. A gente aguarda os próximos desdobramentos disso e como também a França lidará com o assunto. Há muitas críticas dizendo que isso se trata de islamofobia, mas fato é que um relatório como esse e uma notícia que repercute como essa por todo o continente acaba por trazer questionamentos e desafia os governantes a achar medidas ou de justificar ao público o relatório ou de endereçar aquilo como uma preocupação real. A gente aguarda os próximos desdobramentos.